Estimados irmãos, saudações. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Este projeto, esta rúbrica, tem seu enquadramento na categoria de coaching espiritual, conquanto, através destas assembleias, nós elegemos ou separamos estes momentos para podermos partilhar a boa nova do Evangelho, pois é através desta forma pela qual a palavra não só é triturada de uma forma separada, mas também a posterior, nesta assembleia, ela é digerida em forma de confraternização entre os irmãos, pois assim sabemos que esta é não só a disposição do Senhor, mas também é a forma como nós, enquanto cristãos, fomos exortados a ser e a estar. A nossa pretensão é, com este intuito, partilhar, por um lado, a boa nova do Evangelho, por outro lado, partilhar sobre Cristo enquanto mistério do plano de Deus, por outro lado, também é poder contribuir para o desenvolvimento de novos discípulos guiados ou inspirados pelo Espírito Santo. E assim é a nossa missão, enquanto uma academia de liderança, enquanto uma escola de profetas, é assegurar que haja uma fluidez contínua da palavra do maná na forma de conhecimento, habilidade, atitude, enfim, um conjunto de competências que vai assegurar com que todo este batalhão de guerreiros, povo de Deus, pedras vivas, possam se fazer municiados para o dia a dia, para a obra. Esta obra que é confirmada pelo próprio Cristo, que chama todos à salvação, este enquanto chamado geral universal, e que chama cada pessoa em particular enquanto um chamado específico e individual, para que de uma forma geral eles possam ser consubstanciados ou comandados a poderem ir pregar o Evangelho e também poderem a completar a obra do Senhor. Temos como tema para o dia de hoje mulheres influentes e o nascimento de um herói, Sansão. Este tema nós vamos meditar à luz do livro de Juízes, do capítulo 13, versículo 1, ao capítulo 16, versículo 31. Em jeito de partes que vão compor esta nossa sessão de hoje, ela é constituída por 6 partes. A primeira delas é sobre o anúncio do nascimento de Sansão, que é feita por um anjo à sua mãe. A segunda parte é o casamento de Sansão com a sua primeira mulher. A terceira parte é o enigma que o Sansão deu ao conhecer aos companheiros que estavam presentes nesta mesma boda deste casamento que ele teve. A quarta parte é quando Sansão, em retaliação, isto é, em jeito da primeira vingança para o povo filisteu, ele pôs fogo, ateou fogo e lançou por intermédio de raposas as searas dos povos filisteus. A quinta parte é quando Sansão vinga-se pela segunda vez através de uma queixada de jumento que feriu de uma única vez 1000 homens. E a sexta e última parte desta sessão é quando Sansão é traído por Dalila, este nome que significa tornar fraco. Então, esta foi a terceira mulher de Sansão e a quarta mulher na história que vamos aqui retratar. Por isso que o tema é mulheres influentes na vida de Sansão. Então, Dalila foi a terceira mulher ou terceira esposa de Sansão e foi esta que não só o traiu, mas também fez com que Sansão, por força dessa traição, perdesse primeiro os olhos espirituais, depois perdesse os olhos físicos, para que ele já no auge da morte, ele rogasse, interpelasse pelo favor divino pela última vez, e é assim que ele perdeu a sua própria vida para que se vingasse dos incircuncisos filisteus, e dessa vez ele matou de uma única vez mais de 3000 homens. Portanto, ele de uma única vez matou um número superior ao número de homens que ele já havia morto cumulativamente até este momento. Então, na narrativa sobre o nascimento de Sansão, emerge que o povo de Israel estava a viver um período de 40 anos de escravidão. Esse período de escravidão que durou 40 anos, o povo de Israel estava a ser amolestado pelos filisteus.
Então, isso era resultado por causa das abominações do próprio povo de Israel, porque eles tinham dado as costas a Deus e eles estavam também a praticar a idolatria. Então, durante esse período de 40 anos, eles não viveram paz, pelo contrário, eles estavam a ser fortemente escravizados pelos filisteus. É assim que surge o anjo do Senhor e vai ter como uma mulher, que é a mulher de Manoá. Manoá era habitante da tribo de Dan, portanto, Manoá, que foi o pai de Sansão. Então, nessa altura, Sansão ainda nem sequer havia sido concebido. Aparece o anjo do Senhor para a mulher de Manoá. Não se refere qual é a mulher de Manoá, só se diz a mulher de Manoá. Então, a mulher de Manoá é que é a mãe de Sansão. Então, foi essa mulher que o anjo apareceu para ela. Então, o anjo aparece para ela e diz assim: eis que até agora tu não tens um filho, mas eu agora conjuro-te que daqui a um tempo, daqui a pouco tempo, tu vais conceber um filho. Só que essa criança, ela vai ser nazireu, nazirena de Deus. Vai ser uma criança, vai ser separada. E como tal, para que esse plano se cumpra na íntegra, tu deves te abster de consumir vinho e bebidas fortes e também de consumir alimentos impuros. Depois da mulher receber essa informação, ela sai e vai informar ao seu marido, Manoá, que hoje apareceu um homem que é com aspecto do homem de Deus, portanto, ele tinha um aspecto temível, nem sequer conseguia olhar 2 vezes para a sua face. E ele veio anunciar-me que daqui a um tempo nós vamos gerar um filho, que vai ser nazireno do Senhor. Então, Manoá, quando recebe essa informação de parte da sua esposa, então Manoá faz uma oração imediatamente para Deus, uma oração de intercessão para Deus. Então Manoá roga ao Senhor: Senhor, se é o Senhor que passou cá por nós, envie-nos novamente este anjo, para que ele venha nos ensinar como educar essa criança. E Deus, em resposta, volta a enviar aquele mesmo anjo, mas aquele mesmo anjo volta novamente para a mulher de Manoá. É interessante aqui perceber como é que a Escritura descreve a mulher de Manoá. Dizem que ela era uma mulher estéril, mas era uma mulher esperta e atenta. Então, este perfil da mulher de Manoá, que é da mãe do próprio Sansão, descreve que ela era uma mulher que era preocupada com questões religiosas. E conquanto ela reconheceu que aquele chamado que lhe era confiado era um chamado para que ela fosse devota e fosse separada para a obra do Senhor, para servir ao Senhor. Então, o anjo volta novamente para ela. Quando volta para ela, ela é sentada sobre uma sombra, então ela sai imediatamente e vai chamar o seu esposo. E o seu esposo vem rapidamente ao encontro daquele mesmo anjo. Então, o esposo, chegando ao Senhor, ao homem de Deus, pergunta, questiona: és tu o homem de Deus que cá esteve? Ele diz: eu sou. Então, Manoá pergunta: o que é que nós devemos fazer para educar esta criança no caminho do Senhor, de forma que aquela palavra que você veio deixar a conhecer a nós se cumpra? Então, o anjo disse: tudo aquilo que eu instruí a sua esposa é aquilo que ela deve fazer. Conquanto esta criança que vai nascer vai ser um nazireno de Deus e não pode passar da sua cabeça a navalha. Vou fazer um pequeno parênteses, explicar o que é nazireno. Nazireno é um dos votos, dos vários votos. Né? Existem votos, existem holocaustos, existem sacrifícios. Essas eram as formas que eram instauradas em forma de lei por Deus para que o seu povo, de uma forma contínua, celebrasse ao próprio Deus e buscasse continuamente a sua face. Porque Deus queria viver no meio do seu povo. Então Deus deu a conhecer em forma de lei este conjunto de votos, sacrifícios e holocaustos. E um desses votos é chamado voto de Nazireu. O que é voto de Nazireu? Voto de Nazireu eram votos que eram feitos por períodos temporários, 30, 60 dias, para alcançar certos objetivos. Mas nós temos caso de
duas pessoas são mencionadas nas Escrituras Sagradas como tendo sido feitos votos de Nazireno desde o nascimento. E esses foram os casos de Samuel, filho de Ana, que também era estéril, e esse também é o caso do Sansão, que também descendeu de uma mulher que era estéril. Mas nós temos também casos de outros que fizeram voto de Nazireno por um tempo específico, que foi o caso do apóstolo Paulo, que está também registrado no Novo Testamento. Neste caso, o apóstolo Paulo fez um voto de Nazireno para que ele cumprisse uma certa missão. Então, quando o anjo repete essas instruções para Manoá, é resposta à oração que Manoá fez ao Senhor, a pedir que mandasse de novo aquele anjo para explicar a eles como é que eles devem educar aquela criança. Então, de seguida, Manoá diz ao anjo: então, permita-me com que eu lhe faça um agrado. Permita com que eu lhe sirva uma refeição antes de sair. Então aquele anjo disse: eu de ti nada posso aceitar, nem sequer um pão posso comer. Mas se tu quiseres converter isso num holocausto, assim poderás fazer. Então saiu Manoá, foi preparar um cabrito, regressou com o cabrito e ofertou o cabrito como um holocausto. E para além desse cabrito como um holocausto, também fez uma oferta pacífica de alimentos. Então colocou ambos, quer o holocausto, quer a oferta pacífica, sobre um rochedo que representava o altar do Senhor. Então depois de Manoá ter colocado sobre aquele rochedo o holocausto e a oferta, então eles viram um fogo que subia da rocha, do rochedo, para o alto. E eles viram junto com esse fogo aquele anjo também a subir junto com aquele fogo. Quando eles viram isso, Manoá e sua esposa prostraram-se por terra ao chão. E de seguida Manoá disse à sua esposa: de certeza nós vamos morrer. Então a sua esposa disse: não, nós não vamos morrer. Se fosse para morrermos, nem sequer o anjo teria vindo cá para nos dar a conhecer esta verdade. Tampouco ele teria nos instruído em como fazer um holocausto e uma oferta para o Senhor. Então, depois de terem dito isso, nasce a criança e eles instruem a criança em conformidade com aquelas disposições que o anjo deu a conhecer. Sendo que a própria esposa de Manoá, ela também cumpriu aquele voto, aquelas instruções, para que ela conservasse a puridade, a santidade. Depois é quando Sansão, já tornando-se adulto, pela primeira vez, segundo a Escritura nesse texto, o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo, desce para Sansão. Quando o Espírito Santo desce para Sansão, Sansão teve o primeiro desejo de ir até Timna. Isto é, Sansão começou a ter desejos que nem ele sequer conhecia na altura. Ele começou a ter desejos de ir procurar motivos que no futuro haveriam de ser motivos para ele se vingar do povo filisteu. Mas nem ele sabia que ele estava a ir por esses caminhos. Ele somente teve o desejo de ir para Timna. Quando ele vai para Timna, que é uma outra região, a parte da cidade onde ele vivia com os seus pais, ele chega lá na Timna e no meio dos filisteus, ele se engraça e se namora, se interessa por uma mulher estrangeira. E ele volta para a casa de seus pais e vai alegre informar os seus pais: conheci uma moça, desçam comigo até Timna para irem pedir a ela por mim. E os seus pais, preocupados, dizem: mas tu não viste uma mulher no meio de nós, nas nossas famílias, na nossa comunidade, foste logo te interessar por uma mulher incircuncisa? Então Sansão responde aos pais: essa é a mulher que agradou os meus olhos. Então peço que seja esta a quem vocês devem se apresentar. Então os pais demais saíram com Sansão e desceram até Timna. Quando estão a caminhar a Timna pelo percurso, quando eles estão a passar pela seara, pelas vinhas dos filisteus, saiu um leão, que a Escritura descreve como um leão jovem, e outra Bíblia diz como um leão filho dos adultos. Então sai esse leão pelo caminho e começa a uivar.
E nisso, Sansão, então, ele enfrenta aquele mesmo leão e destroça com as suas 2 mãos vazias, sem nenhuma arma, aquele leão como se de um cabrito se tratasse. Depois dele fazer isso, ele continuou a viagem, foi se juntar aos pais, continuou a viagem até o destino, que era a casa dos pais daquela moça que ele havia se namorado. Quando ele chegou lá naquela casa, os pais de Sansão apresentam-se e manifestam a pretensão que tinham com aquela mulher. Tendo sido aceite, então passado poucos dias, segundo escreve a escritura, poucos dias depois, Sansão e os seus pais voltam a descer agora para a boda, para ir casar essa mulher. Quando estão a descer para lá pelo caminho, Sansão se desvia. Quando chegou àquela zona da vinha, onde ele havia morto aquele leão jovem, então ele se desvia dos pais e vai ter o desejo de ver aquele cadáver. Nós sabemos que o voto de Nazireu, uma das coisas que ele deveria evitar era se aproximar a cadáver, ainda que fosse cadáver de um familiar próximo. O Nazireu não pode. E ele teve esse desejo de ir ver o cadáver daquele leão que ele havia morto dias antes. Quando ele chega lá naquele cadáver daquele leão novo, ele vê que no meio do cadáver daquele leão que ele havia morto há dias atrás, tinha um enxame de abelhas. O que que Sansão faz? Sansão tira com a sua palma da mão o mel e começa a comer aquele mesmo mel, enquanto vai no caminho dos pais, encontra os pais a caminharem, junta seus pais e até serve o mel aos pais, sem dizer de onde é que ele havia tirado aquele mel. Então eles caminham até o destino. Quando chegam no destino, porque Sansão ia sozinho, então a família daquela mulher que acolheu a eles lá, deram como companheiros para a boda 30 jovens daquela comunidade, daquela tribo dos filisteus, para que esses acompanhassem a Sansão durante a celebração da boda. Então, enquanto o teólogo diz algo curioso, é que este número de 30 companheiros é um número excessivo. Então, o teólogo diz, de 2 uma, ou isso era por uma elevada honra que estavam a dar a Sansão, ou então era por desconfiança que eles tinham a Sansão. Então, enquanto Sansão está com esses 30 companheiros, Sansão diz a eles, eu quero vos propor um enigma. Se vocês descobrirem esse enigma que eu vou vos propor, então eu vou vos oferecer durante os 7 dias de celebração dessa festa, eu vou vos dar 30 túnicas durante os 7 dias e 30 mudas. Mas se de contrário vocês não conseguirem revelar esse enigma, então vocês é que vão me dar as 30 túnicas. Então esses companheiros de Sansão disseram, vamos, aceitamos esse enigma, conta-nos esse enigma. Então Sansão diz assim, daquele que come, saiu comida. Daquele que mata, saiu doçura. E aqueles que ouviram esse enigma, eles receberam, acolheram esse enigma, e eles começaram 30 homens a processar sobre aquele enigma. Passou o primeiro, passou o segundo dia, passou o terceiro dia, eles não estavam a conseguir perceber, desvendar aquele enigma. Passa o quarto, o quinto, o sexto, quando chega o 7º dia, que era o último dia do combinado, eles apertam aquela mulher. Dizem assim, esse homem veio senão para nos escarnecer e brincar conosco. Aperta ele e convence-o a dizer o que significa esse enigma, senão nós vamos matar a ti e o teu pai. Vamos queimar a ti e a casa do teu pai. Então ela começou a chorar ao Sansão, a dizer, tu não tens para mim amor, porque se tu tivesses amor, terias me contado esse enigma. Então ela foi repetindo isso. Sansão respondeu, por que se eu não conto aos meus próprios pais esse enigma, vou ter que contar a ti? Mas a mulher não se recuou, ela continuou. Todos os dias, durante os 7 dias, ia chorando a Sansão, a pedir que Sansão revelasse esse enigma. No 7º dia, as escrituras dizem que Sansão já ficou exausto, ficou cansado da pressão psicológica que aquela mulher estava lhe a impor, a exigir, a pedir, a rogar
que Sansão contasse o enigma. Então, quando Sansão conta o enigma àquela mulher, então aquela mulher mais vai e diz o enigma para aqueles companheiros da sua tribo, comunidade que estavam a acompanhar o Sansão. Então, no 7º dia, precisamente, antes do pôr do sol, antes de terminar o prazo daquele mesmo enigma, do pacto que o Sansão tinha feito com os 30 companheiros, ele responde o enigma, dizendo assim: qual é a coisa que é mais doce que o mel? Qual é o animal que é mais feroz que o leão? Então, Sansão percebeu-se que eles já haviam descoberto o enigma porque a sua esposa havia descontado. Então, Sansão diz a eles: se vocês não pastoreassem com a minha novilha, vocês nunca haveriam de saber o meu enigma. Então, Sansão saiu dali furioso e foi para uma outra região, um pouco distante dali, foi matar 30 homens e tirou-lhes as túnicas, que é os seus despojos, e foi oferecer, cumprindo assim o voto, aos 30 companheiros. Mas depois disso, porque a cólera de Sansão era muita, este foi o segundo momento em que o Espírito de Deus desceu para Sansão. O primeiro momento foi aquele que eu dizia há bocado, quando teve o desejo de começar a descer à procura de motivos. O segundo momento é este, em que ele agora, o Espírito se apossa a ele para que ele fosse encontrar os despojos que seriam o prêmio para aqueles que haviam conseguido desvendar o seu enigma. Então ele mata 30 homens, tira os despojos, são 30 túnicas, vai oferecer a esses homens, porque a cólera dele, isto é, a ira de Sansão era muita, ele nem sequer conseguiu ficar ali, voltou para a casa de seu pai. Quando Sansão volta para a casa de seu pai, ele ficou mais um tempo, passado esse tempo ele voltou para ir visitar a sua esposa. Por quê? Porque nos termos do acordo que Sansão, de núpcias que Sansão tinha feito com essa mulher, eles ajustaram que Sansão poderia, não estava a viver com ela, ele poderia visitá-la sempre que ele assim o entendesse. Então, dessa vez, Sansão vai mais uma vez para visitar a sua esposa. Ele leva um cabrito enquanto uma oferta para ir visitar a sua esposa. Quando ele chega lá na casa da sua esposa, que vivia com seus pais, ela tenta entrar no quarto e o pai impede Sansão de entrar. E depois o pai diz: eu dei a ela a um outro homem, a um dos teus companheiros. Eu pensei que tu já não tivesse chamado por ela. Mas agora vou te dar como dote a minha filha mais nova. Porque ela é mais belo aspecto do que a outra minha filha. Sansão, quando ouve isso, Sansão diz assim: agora vocês já me deram motivos para eu me vingar contra vocês. E Sansão nem mais sai dali, vai para a mata, caça 300 raposas. Depois pega as raposas, junta 2 a 2 pelas suas caudas, ateia fogo e depois larga as raposas. E as raposas começaram a correr pelas matas. Aquela era uma época de colheita de trigo, quando Sansão foi. Então, essas raposas, por causa do fogo, meteram-se nas searas e começaram a devastar tudo quando os filisteus estavam para colher, enquanto resultado da sua produção agrária, tendo em atenção que a agricultura era das atividades econômicas principais dos filisteus. Então aquilo consumiu totalmente o trigo, quer aquelas espigas que já tinham sido atadas, quer aquelas que ainda estavam para ser atadas, consumiu totalmente as vinhas, consumiu totalmente as oliveiras. Quando isso acontece, os filisteus perguntam-se: quem foi que fez isso? Então, dentre eles dizem: foi aquele genro do nosso irmão de Timna, porque o seu sogro deu a sua esposa a um dos nossos companheiros. Então, quando eles ficam a saber disso, então eles decidem se vingar também contra Sansão. O que eles fazem? Eles sobem até a casa dos pais da esposa de Sansão e mataram vivo a mulher de Sansão e o sogro de Sansão. Quando Sansão tomou conhecimento sobre isso, Sansão disse:
eu não vou me descansar enquanto não me vingar de vocês. Então o que Sansão fez? Logo de pronto, Sansão ali feriu muitos filisteus. A sua ira voltou, feriu muitos filisteus, ter ferido muitos filisteus, ele foge e vai até Judá, vai se esconder nas cavernas. Então os filisteus saem atrás à busca de Sansão para vingarem Sansão. Quando eles chegam lá em Judá, os naturais de Judá disseram: o que vocês pretendem de nós? Vocês são mais fortes do que nós. O que mal nós fizemos? Eles dizem: nós não queremos nada convosco. Nós queremos Sansão. Sabemos que Sansão está aqui em Judá. Então ajudem-nos a encontrar Sansão. Então eles reuniram-se num grupo de 3.000 homens e foram até as grutas daquela zona de Judá e foram ter com Sansão. E Sansão diz a eles: o que vocês querem? Então eles disseram que você sabe que os filisteus são mais fortes do que nós. Eles nos dominam. Então, nós a ti não queremos te tirar a vida. Por Sansão disse: se vocês quiserem me tirar a vida, digam-me agora, porque eu não vou aceitar. Eles disseram: nós não queremos te tirar a vida. Queremos tão somente te capturar e entregar-te aos filisteus. Então Sansão aceitou nesses termos, porque eles disseram que não queriam tirar a vida a Sansão. Então eles lançaram 2 cordas, amarraram Sansão e assim Sansão saiu da gruta e eles levaram Sansão até junto a esses filisteus. Quando Sansão chega junto a esses filisteus, o Espírito do Senhor mais uma vez, esta já é a 3ª vez, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão naquele momento, veio na forma de uma grande força, que Sansão destruiu aquelas 2 cordas como se fosse uma corda muito leve e muito fácil de destruir. Depois de Sansão destruir aquelas 2 cordas, ele pegou uma jumenta fresca, isto é, o crânio de uma jumenta fresca, isso que nós chamamos de queijada de um jumento. Então pega a queijada de um jumento, que estava ainda fresca, e ele atira, projeta, e naquele gesto, naquele golpe, Sansão matou 1.000 filisteus. Depois de Sansão ter morto 1.000 filisteus através da queijada de um jumento, então Sansão sai daquela zona, após ter se vingado pela 2ª vez dos filisteus, e ele desce agora para Gaza. Gaza é uma região onde ele foi para ir pernoitar. Quando ele chega a Gaza, ele se introduz na casa de uma prostituta. Esta é já agora a 2ª mulher na vida com que Sansão se envolveu e a 3ª mulher nessa história de Sansão. Ele, quando chega àquela casa, os descendentes naturais e os residentes de Gaza ficaram a saber que Sansão havia entrado naquela casa. Então eles foram cercar Sansão nas portas de entrada daquela cidade. E eles ficaram lá parados. Disseram: nós vamos ficar aqui até que amanheça. Porque como Sansão não tem por onde sair, a não ser por essa porta, então nós vamos ficar aqui à espera de Sansão para vingarmos Sansão. Só que o que Sansão fez? Naquela noite, Sansão não dormiu até além da meia-noite. Quando deu meia-noite, Sansão desceu, acordou, despertou e desceu até as portas de Gaza, chegou até as portas de Gaza com as 2 mãos, arrancou as portas e as fundações de Gaza e carregou nos seus ombros até o monte. Isso foi uma grande humilhação para os naturais descendentes de Gaza e sobretudo para os próprios filisteus, porque Sansão arrancou as portas de entrada daquela cidade e partiu até um monte. Quando Sansão chega até aquele monte e os filisteus tendo tomado conhecimento disso, eles ficaram cada vez com mais medo de Sansão, a ver: mas que força é esta que este homem tem? Qual é o segredo dessa força que este homem tem? Só que eles, filisteus, como eram incircuncisos, eram pessoas que adoravam falsos deuses, eram idólatras. Na cabeça deles, Sansão, aquele poder sobrenatural que Sansão tinha, era por causa de um sortilégio. Sortilégio o quê? Era que ele tinha buscado uma sorte. Ele tinha buscado isso por intermédio de um Deus. A fonte do poder e da força de Sansão para os filisteus era também porque Sansão adorava um Deus pagão. É o que eles pensavam, porque eles eram incircuncisos. Então, é quando depois disso, Sansão
volta agora a fazer uma nova expedição para uma outra cidade. E ele agora foi conhecer a terceira mulher dele, que se chama Dalila. Interessa dizer que o nome Dalila em hebraico significa tirar força. Então, envia-se uma Dalila com a missão específica de tirar as forças de Sansão. Quando Sansão conhece Dalila, então os filisteus, tendo conhecimento disso, correram até Sansão, até Dalila, e foram dizer a Dalila: Dalila, te pedimos, por favor, descubra qual é a fonte da força deste homem, que cada um de nós, iremos te oferecer 1.100 ciclos de prata. Foram ter com Dalila os príncipes dos filisteus e fizeram essa promessa a Dalila. Após esta promessa que os príncipes filisteus fizeram a Dalila, então Dalila, assumindo esta nova missão, ela começou dia a dia a chorar a Sansão, a pedir que Sansão revelasse qual era a fonte da sua força. Então, a primeira vez, porque aquilo era uma combinação por manipulação de Dalila, que era usada como instrumento ao serviço dos príncipes filisteus, estes que eram os principais inimigos de Sansão, mas por sua vez esses príncipes filisteus também eram alvo a bater pelo próprio Sansão, sem Sansão saber também que era a vontade do próprio Deus, porque Deus queria usar a Sansão para que Sansão fosse ser aquele que queria iniciar a libertação do povo de Israel. Então, Dalila começa dia a dia a chorar a Sansão, a pedir: Sansão, peço-te, se tu me amas, porque vejo que tu só me odeias, não tens amor por mim, então revela-me qual é o segredo da tua força. Então Sansão enganou a Dalila a primeira vez, enganou Dalila a segunda vez, porque quando Dalila chorasse a Sansão, Sansão revelasse de uma forma enganosa o segredo, Dalila fazia aquela disposição, chamava os filisteus, mas depois Sansão despertava, recuperava forças e depois ela via que Sansão estava a lhe enganar. E ela voltava a chorar. Até que a terceira vez, Sansão voltou a lhe dar uma instrução errada. E ela voltou a chorar para o Sansão. E esse ato continuou repetindo-se. Até que Sansão ficou cansado. A Escritura diz que Sansão ficou exausto da mente por causa da pressão que a Dalila colocava ele em sempre perguntar sobre o segredo do sucesso, sobre o segredo da força sobrenatural que o Sansão tinha. É quando Sansão revela a Dalila qual era o segredo da sua força sobrenatural. Sansão diz a Dalila: nunca passou a navalha sobre a minha cabeça. Então Dalila nem mais vai a correr para os príncipes filisteus e diz: eu agora já sei qual é o enigma, porque esse homem me revelou. Então, quando Sansão dorme, a Dalila fez-lhe dormir sobre a sua coxa. Dalila chamou alguém, mas ela corta todos os cabelos e as 7 tranças que Sansão tinha, e Sansão ficou com a cabeça totalmente rapada. Mas Sansão, porque ele achava que ele já tinha acumulado transgressões, conforme nós vimos, ele já tinha transgredido por várias vezes a lei do Nazireno, ele já tinha transgredido por várias vezes o voto do Nazireno, conforme várias vezes que eu estou aqui a fazer menção. Então ele achava que mais uma vez ele haveria de conseguir suplantar, como nas várias ocasiões anteriores, Deus sempre se manifestou, não obstante as suas transgressões. Mas por dessa vez, Sansão violou aquele que era o principal dos principais disposições e a fonte da aliança que ele tinha com Deus, que era não passar a navalha pela sua cabeça. Ele enganado, quando Dalila ativa, aciona os filisteus vêm. Sansão achou que ele, despertando, poderia voltar a ter força, mas ele acorda, desperta, e ele viu que já não tinha mais nenhuma força. O Espírito Santo do Senhor tinha saído do próprio Sansão por ele ter cortado as 7 tranças, ter rapado a cabeça, que era o principal dos segredos que ele tinha. Depois disso, os filisteus com muita facilidade lhe pegaram como homem comum, porque ele deixou de ter aquela força sobrenatural. Então, quando os príncipes filisteus pegam a Sansão, amarraram a Sansão e depois levaram Sansão até Gaza, arrastaram a Sansão
até Gaza. Quando chegam com Sansão até Gaza, então eles ficaram com muita alegria, começaram a fazer uma festa, uma celebração, por eles dizerem que o Deus deles havia derrotado o Deus de Sansão. Isto é, o Deus deles, que é Dagon, havia derrotado o Deus de Sansão, que era, no caso, Sansão era um inimigo para eles. Então, que o Deus deles havia desentregue o inimigo deles. Então, isso para eles era um motivo de uma grande celebração. É quando eles, então, decidiram se juntar a todos e oferecer como um banquete uma grande festa para o seu Deus Dagon. É quando eles depois mandam trazer Sansão. Isto é, Sansão primeiro foi arrancado os olhos físicos. Significa que para ele ter sido arrancado os olhos físicos, é porque ele primeiro perdeu os seus olhos espirituais. Quando Sansão é arrancado os seus 2 olhos físicos, ele introduz ele num grande templo, um grande sítio onde havia essa festa de adoração a Dagon. E lá estavam concentradas mais de 3.000 homens. Estavam todos os príncipes filisteus. Estavam homens, mulheres, crianças. E na parte de cima do terraço estavam mais de 3.000 homens. Introduziram Sansão até o interior daquele mesmo edifício. Estando lá Sansão, ele que era guiado por homens porque ele estava cego, não tinha olhos para ver. Mas algo que já estava a acontecer é que o cabelo de Sansão já estava novamente a crescer. Então introduzem Sansão no interior daquele local, guiado por esses homens. Então Sansão segreda um deles, porque eles começaram, todo o público que estava ali assistindo, começaram a fazer escárnio de Sansão, a fazer piadas para Sansão. Então Sansão diz, em jeito de súplica, pedido a um daqueles homens que lhe puxava, a dizer: peço que me leve até um dos pilares deste edifício, porque eu quero me apoiar. Ele justificou dizendo que pedir aquele sítio porque ele estava muito fraco. Ele queria um sítio só para se apoiar, para conseguir permanecer de pé. Quando aquele jovem lhe conduz onde esse sítio, Sansão pega com uma mão um pilar, pega com outra mão o outro pilar. E então é quando Sansão fez a última súplica a Deus. Ele diz: Senhor, não permita que esses incircuncisos façam escárnio de mim. Nem que seja para o Senhor tirar a minha própria vida. Mas eu vou sacrificar a minha própria vida para poder salvar o seu povo de Israel do domínio destes incircuncisos. Então, quando as forças de Sansão voltaram novamente para ele fazer o último golpe que custou a sua própria vida, por causa dos desvios que ele fez ali de Nazareno, mas porque aquela era uma promessa que Deus tinha com o próprio Sansão. Através daquele golpe, Sansão conseguiu matar todos os filisteus, juntamente com ele, todos que estavam naquele edifício. Foi mais do que 3.000 homens, dizendo as escrituras que daquele jeito, naquele golpe, Sansão conseguiu matar um maior número de pessoas do que ele tinha morto até aquele momento, no pleno cumprimento do seu plano, do plano de Deus, enquanto um instrumento do Senhor, um nazireno de Deus, que estava ao serviço da sua obra, cujo chamado era para iniciar a libertação do povo de Israel do jugo dos filisteus. Tendo chegado a este ponto, abre-se um momento de questões, sugestões, dúvidas, comentários para podermos aprofundar este nosso debate ou reflexão no tema de hoje, que é mulheres influentes e o nascimento de um herói, Sansão. Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Bom dia. Obrigado. Aqui tenho umas 3 questões. A primeira é: qual era o significado do cabelo ou o símbolo que representava para que tenha tanta força? A seguir, alguns homens fortes caíram nas mãos das mulheres más. Por que o Deus não alerta os seus servos antes que a tomem? Por que Deus não alerta antes que esses homens tomem essas mulheres más? De tudo o que aconteceu com Sansão, era o resultado de desobediência
aos seus pais por ter ido levar a mulher de outros povos? Bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer pela palavra de hoje. É uma história que não está sendo contada apenas hoje. No ano passado também tivemos uma lição sobre a história de Sansão. E é incrível como, depois de termos visto uma vez, a segunda vez, a história se torna mais perceptível ainda do que foi no ano passado. Bom, a minha pergunta tem a ver mesmo com a história em si do Sansão. Por quê? Porque o Sansão era um nazireno. E desde a sua infância, ele foi ensinado ou foi-lhe passado pelos seus pais as 3 coisas que ele não podia fazer como um nazireno. Nesse sentido, que é consumir álcool, cortar o cabelo e não se aproximar de um cadáver. Eu gostava de saber por que mesmo Sansão, sabendo de todas essas coisas que ele não podia fazer, por que ele sempre teimou em ser desobediente ao Senhor? E qual é a lição que nós, os homens, podemos tirar da história de Sansão? Principalmente em relação a uma mulher que nós não... Como eu posso explicar? Qual é a lição que os homens podem tirar da história de Sansão? Principalmente ao se envolver com uma mulher que Deus sempre fala para não se envolver. Bom, eu tenho mais uma dúvida. Eu, desde criança, sempre tinha ouvido a história de Sansão. E sempre acreditei que a força do Sansão estava nos seus cabelos. A força estava nos seus cabelos ou estava nas 3 coisas que ele não podia fazer ou estava na obediência a Deus? Estimados irmãos, saudações. Saudações. Que Deus esteja com todos nós e nos acompanhe e nos guie por onde e qualquer lugar onde formos. Eu tenho cá algumas questões, das quais seguinte: o que significa o tempo de sofrimento que o povo de Israel passou na Terra Prometida, teologicamente falando? O que são alimentos impuros e como esses podem nos afastar da comunhão com Deus? Por que o Espírito Santo manifestava-se com ira e muita força por intermédio do Sansão, ou usava o Sansão para manifestar desta forma? O que são olhos espirituais e como não perder esta unção? Quais são as mulheres influentes da aula de hoje e como elas exerceram a sua influência? Quem são as mulheres influentes da aula de hoje e como é que elas exerceram a sua influência? Como exerceram?
essa mesma influência. Né? Como é que Deus deu a conhecer aos filisteus que Sansão não era adorador de deuses pagãos? Por que Deus preparou os pais do Sansão por intermédio do anjo antes do Sansão nascer? Qual é o papel de Sansão na história de salvação do povo de Israel das mãos do Senhor? Estimados irmãos, quero em primeiro lugar louvar o Senhor pela vossa vida, pois por esse intermédio foi possível o Espírito atuar e operar no seio desta mesma Assembleia para que, inspirados, colocassem estes comentários, estas questões, sendo próprias para esta reflexão, também vão contribuir para enriquecê-la ainda mais, de forma que ela chegue como um produto melhor elaborado para o consumo, quer seja nosso, quer seja da igreja, da vasta igreja espiritual espalhada por todo lado, todas as comunidades, igrejas que acompanham esses nossos trabalhos. Então, vou passar a responder as mesmas questões, em número 18, pela mesma ordem que do cabelo, o símbolo desse mesmo cabelo para que tivesse tanta força. Então, o cabelo de Sansão representava uma das disposições do voto que foi feito para que Sansão existisse enquanto pessoa. Sansão não existiria enquanto pessoa se não fosse por intermédio do anúncio da vontade de Deus, por um lado, como do anúncio que Deus deu a conhecer por intermédio do anjo para os seus progenitores. Antes da sua concepção, Sansão foi idealizado por Deus e foi anunciado à sua mãe sobre a natureza de ser que seria Sansão. Dando-se a conhecer espiritualmente a natureza do ser que é Sansão, este anjo disse à mãe de Sansão que Sansão seria um nazireu. Como tal, havia algumas disposições que deveriam ser cumpridas para que Sansão fosse um nazireu de Deus, como tal, pudesse ser um instrumento de Deus por intermédio da sua própria vida. E as duas disposições são as. Primeiro foram instruções para a própria mãe de Sansão, e segundo foram instruções sobre a forma como eles deveriam educar a Sansão. E terceiro seriam essas mesmas formas como eles deveriam educar o Sansão, seria o aprendizado que o Sansão deveria conservar ele próprio na sua própria vida, na sua conduta, nas suas escolhas futuras e no seu dia a dia para a frente. Para sua mãe, o anjo disse que ela deveria se abster de comer alimentos impuros e de consumir bebidas fortes, incluindo vinho. Para Sansão, e olhando para aquilo que é o voto do Nazireno, quais são as predisposições do voto do Nazireno, de acordo com o livro de Levíticos, são 4, se não 5. A primeira é que não deveria passar a navalha sobre a cabeça de Sansão. A segunda é que ele deveria se abster de comer alimentos impuros. A terceira é que ele deveria se abster de beber vinho e bebidas fortes. A quarta é que ele deveria se abster de comer qualquer outro fruto derivado do próprio vinho. E o quinto e último disposição é que Sansão, enquanto nazireu, não deveria se aproximar de cadáver. Então, o cabelo era parte do pacto, da aliança, do voto que foi feito a Sansão, para que ele, enquanto nazireno, que significa um separado de Deus, para cumprir uma certa missão, uma certa função. Isto é diferente de ser eremita, porque eremita significa uma pessoa que é separada e não convive com as outras pessoas. Mas o nazireno, ele, apesar de ser separado por voto, ele convive com as pessoas porque o seu plano, da missão que ele recebeu por intermédio desse voto, é para ele materializar no meio e no seio das pessoas. Então,
o cabelo era uma das disposições, isto é, não passar a navalha na cabeça, não rapar a cabeça, era uma das disposições da aliança que Deus tinha com Sansão, e também esse era uma das premissas para que Sansão, enquanto Nazareno de Deus, fosse ser usado por Deus para a sua obra. No caso de Sansão, o grande poder sobrenatural que ele recebeu por Deus era uma força sobrenatural. Sansão é aquele que é descrito como tendo uma força, como força física, como ninguém nunca teve, nunca se viu um ser igual. Então, esse que era os segredos ou as disposições que Sansão deveria observar para que ele fosse ser usado pelo Espírito Santo, por intermédio desse dom, que era uma força sobrenatural, para que ele fosse ser usado como um instrumento de Deus, para que iniciasse a libertação do povo de Deus pelo jugo dos filisteus. Segunda questão: alguns homens fortes caem nas mãos de mulheres más. Por que Deus não alerta antes que os tais homens, por que Deus não alerta antes esses homens de tomarem essas mulheres más? No caso de Sansão, Sansão, quando desce a Timna, volta a anunciar aos seus pais com alegria que eu conheci uma mulher e peço-os que me acompanhem até lá para poderem ir apresentarem-se a esta família. Os pais de Sansão de pronto disseram: mas por que tu foste escolher uma mulher estrangeira e não uma mulher que é do teu seio, da sua tribo, da nossa família? Mas os próprios pais de Sansão, quando assim disseram, nem eles próprios sabiam que aquela era a vontade de Deus. Deus é quem queria que Sansão fosse para Timna a fim de que conhecesse uma mulher estrangeira, neste caso filisteu, para que a partir daí Sansão encontrasse motivos para poder se vingar dos filisteus. Por quê? Porque este era o projeto e a concepção do próprio Deus. Antes sequer de Sansão ter sido concebido, esse já era um plano do próprio Deus. Então, no caso de Sansão, isso ocorreu porque era a vontade do próprio Deus para que se cumprisse o plano decorrente do voto que Sansão tinha enquanto um instrumento de Deus. Terceiro, de tudo o que aconteceu a Sansão foi o resultado da desobediência de Sansão aos seus pais por ter ido casado com uma mulher estrangeira. Como nós tivemos a explicar aqui atrás, o fato de Sansão ter ido casado com uma mulher estrangeira não foi um ato de desobediência a seus pais, porque Sansão deveria. Os seus pais funcionaram como sendo aqueles que iriam velar pela fé do próprio Sansão. Por isso é que os pais foram aqueles que foram instruídos pelo anjo em como ele devia educar Sansão. E eles assim cumpriram. Sansão, quando tornou-se adulto, já era adulto, disse que depois o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Então foi quando ele, por iniciativa própria, desceu para Timna. Então aqui já não entra a desobediência aos pais. Já entra, os pais cumpriram o seu papel integralmente. Foi educar a luz da lei que foi instruída pelos anjos, para que ele pudesse, o próprio Sansão, aplicar esses princípios na sua própria vida. E assim o Sansão fez e cumpriu, porque quando nós conhecemos a lei da aliança com Deus, ainda que nós falhemos por fraqueza humana, que foi como Sansão fez, ele soube reconhecer, soube se arrepender e soube ainda assim recuperar a unção que ele tinha com Deus. E ele teve uma morte em glória, porque Sansão cumpriu integralmente a missão que lhe trouxe até aqui, até o quanto Nazareno de Deus. Não obstante, no fim, essa missão tenha custado a sua própria vida, mas é por isso que se assemelha muito Sansão a Deus, ou a Jesus, perdão, nesse sentido. Porque Sansão também foi aquele que veio entregar a sua própria vida para salvar o povo de Israel. Número 4. Por que Sansão, sabendo que era nazireu, foi desobediente ao Senhor? É muito parecido, não é formulação, mas do que eu poderia fornecer como resposta. Sabendo que era nazireu, ele foi desobediente ao Senhor. Ele foi desobediente ao Senhor. Ele não foi desobediente ao Senhor. Sansão foi um instrumento de Deus.
Era o próprio Deus que queria se vingar ou livrar o seu povo dos filisteus. Então ele usou Sansão, usou a própria Sansão. Sansão usou a sua própria vida. A desobediência que Sansão cometeu a seus pais era um caminho, porque afinal aquela era a vontade de Deus. Era um caminho para que ele, Sansão, encontrasse motivo. Por isso Sansão disse motivos para me vingar de vocês. Lembrem-se que antes de Sansão ter sido concebido, o anjo, quando desceu para a mãe, anunciou que este vai ser nazareno desde o ventre, porque este vai ser usado para iniciar a salvação do povo de Israel dos filisteus. Então, nessa cronologia, porque nós temos que compreender, no ponto de vista de uma cronologia, de um plano de Deus. No que concerne a um plano de Deus, tudo estava de acordo, enquadrado com o plano de Deus. Os procedimentos, os caminhos que levou, isso é outra coisa, como cada um poderia levar o seu próprio caminho, mas nunca poderia corromper ou impactar ou impedir o cumprimento do plano de Deus. O plano de Deus cumpriu-se dessa mesma forma como nós estamos a dizer. No caso dizemos que foi desobediente ao Senhor. A desobediência ao Senhor, neste caso, não fez com que Sansão deixasse de ser um nazireu, nem Sansão não perdeu a sua unção para com isso. Nos atos de desobediência que ele teve. Diferentemente de algumas desobediências capitais que alguns servos tiveram, que perderam totalmente a aliança, como foi o caso, nomeadamente, de Saúl. Mas isso não aconteceu com Sansão, não foi o caso de Sansão. Não é essa interpretação que nós devemos ter, não é isso que estamos a transmitir. 5. Qual é a lição que nós, os homens, podemos tirar da história de Sansão? Principalmente ao se envolver com uma mulher que Deus não autoriza. Tudo que nós fazemos que não esteja em conformidade com os planos de Deus, que se consubstancia em desobediência à vontade de Deus, isso causa sofrimento. No caso de Sansão, ele teve que incorrer esse sofrimento porque ele tinha que encontrar motivos para se vingar dos filisteus. E esses motivos para ele se vingar dos filisteus foi resultado de uma desobediência aos pais, à vontade dos pais, mas que não era uma desobediência à vontade de Deus, porque é de encontro ao plano de Deus. Então, a lição que nós hoje podemos tirar dessa história de Sansão, ao se envolver com mulheres que não sejam da autorização de Deus, é que, quiçá, esses envolvimentos, esses encontros façam parte da vontade do próprio Deus. Porque as Escrituras dizem, está muito claro nesta narrativa, nesta cronologia que estamos aqui a trazer, que assim ocorreu para que depois de Sansão tivesse um motivo para se vingar dos filisteus. Por sua vez, os filisteus, quando se vingaram de si, matando a sua esposa e depois o seu pai, então Sansão voltou a fazer um novo juramento, a dizer que eu não hei de morrer sem me vingar plenamente dos filisteus. Então, entre o homem, a vontade do homem, a vida do homem, os passos do homem, a vontade de Deus é soberana. Então, a vontade de Deus sempre ela se impera sobre os caminhos, sobre o plano, sobre a vontade do homem. Sobretudo para aquele que é escolhido. Estamos a falar de alguém que foi escolhido, alguém que foi um instrumento. Então, a sua própria vida era para ser uma vida que estivesse ao lugar, ou estivesse ao serviço, fosse um terreno de cultivo. A vida de Sansão foi um altar, foi um terreno de cultivo do próprio Deus. Foi através da vida de Sansão que Deus materializou o seu plano. Foi através de Sansão que Deus iniciou a libertação do povo de Israel dos filisteus. Então, esta que é a lição. A força de Sansão estava no seu cabelo, na obediência a Deus ou num outro segredo. A força de Sansão não estava nem numa nem noutra. Mas a força de Sansão estava na aliança que Deus fez. Que aliança era essa? Era através de um voto de nazireno. E o que compreendia esse voto? Tem essas disposições que nós vimos, quais eram as principais disposições que deveriam respeitar esse voto. O derradeiro, no caso de Sansão, a derradeira desobediência que fez com que Sansão perdesse as forças, isto é, onde estava concentrado a força do Sansão, onde estava escondida a força de Sansão. Então estava nas tranças,
estava no cabelo que ele não rapava, estava no cabelo que nunca tinha passado a navalha e que somente ele e os pais é quem sabiam. Porque ninguém de fora poderia saber que a navalha nunca tinha passado da cabeça de Sansão, a não ser o Sansão os próprios filhos, os próprios pais. Então, isso é que era um segredo que a muitos, a todos os outros era oculto, era um segredo que somente era do conhecimento de Sansão dos próprios pais. Então, este é que era o segredo. O segredo não estava nem no cabelo, nem na desobediência, nem um outro segredo. O segredo de Sansão estava na obediência à aliança. A aliança fazia parte do pacto do Nazireno. Nesse pacto do Nazireno, que era um voto, tinha várias disposições. Não só o cabelo, mas também a questão de não consumir bebidas alcoólicas, vinho, não se aproximar de cadáveres, não comer alimentos impuros. Este conjunto todo eram as disposições que justificavam a força de Sansão. E depois é natural que também vamos compreender como é que depois ele chega ao ponto de até quebrar esse segredo do cabelo. É que ele foi se enfraquecendo, foi se fragilizando tempos a tempo, com os seus procedimentos anteriores. Tudo começou antes. Não foi de uma forma pontual, somente no corte, quando passou a navalha sobre o cabelo dele. Portanto, foi um conjunto de aspectos que foi lhe fragilizando. O que significa o tempo de sofrimento que o povo de Israel passou, teologicamente falando. Então, este tempo de sofrimento que o povo de Israel passou, no caso desta narrativa do chamado de Sansão, foi um período de 40 anos. Então, o que significa 40 anos de sofrimento que o povo de Israel enfrentou, significa o resultado da sua idolatria. E até num sentido mais macro, nós podemos dizer que isto resultou da quebra da aliança que Deus tinha com o povo de Israel. E no centro dessa aliança que Deus tinha com o povo de Israel, era que o povo de Israel adorasse e buscasse um e único Deus. Então, essa foi o ciclo da apostasia que nós chamamos de o ciclo deuteronômico, que justificava com que o povo de Israel passasse ciclicamente a viver períodos tenebrosos de crises, por causa dessa crise religiosa e política que eles tinham, pelo fato de não terem um sacerdote que os guiasse e que velasse pela conservação da própria lei, do próprio culto, da própria moral, bem como da vida civil do povo de Israel. O que são alimentos impuros e como é que podem nos afastar da comunhão com Deus? Então, os alimentos impuros estão bem descritos no livro de Levíticos, na antiga lei. Isso na antiga lei, no Antigo Testamento. Então, tem lá desde as disposições sobre o que representam os animais impuros. Quer seja aqueles que não tenham unha fendida, aqueles que não ruminam. Então, temos lá a classificação dessa categoria de alimentos impuros. Com a nova aliança, então, por intermédio também daquela confissão e bem como aquele encontro que houve entre Paulo e o Cornélio, então, desde então, passou a não existir como tal um alimento puro. Ou essa lei sobre a proibição de alguns alimentos impuros, à luz do livro de Levíticos, passou já a não vigorar agora na era da graça, que é no Novo Testamento, por intermédio de Cristo. Por quê? Porque com Cristo já deixou de existir uma figura de um sacerdote que expia pecados por intermédio de sangue quente e animal morto. O único sacerdote que existe agora é o próprio Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Então, todo aquele que se constitui como intermediário entre Deus e a humanidade, ele fala por intermédio de Cristo. Então, Cristo é que é o sacerdote a quem nós intercedemos, porque ele é o único que é o caminho para o Pai, para toda a verdade. Então, esta é a razão porque os alimentos impuros, que é a antiga disposição da lei, já passam a não ter eficácia agora no período da graça. Número 9. Hoje podemos educar os nossos filhos para... Hoje, como é que nós podemos educar os nossos filhos para serem agradáveis ao Senhor? Então, para hoje nós educarmos nossos filhos no caminho do Senhor, devemos fazer a oração de Manoá. Vou explicar em outras palavras. Não é repetir a oração de Manoá, mas é repetir o gesto e a atitude de Manoá.
Pois educar uma criança é uma tarefa extremamente difícil e complexa, sobretudo quando é para educar uma criança no caminho do Senhor. Como é que nós então podemos conseguir educar uma criança no caminho do Senhor? É pedindo ao próprio Deus auxílio, a conduta, a disciplina e a orientação do próprio Deus. Como? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos capacita, nos guia. Então, nós devemos repetir o gesto de Manoá, que é pedir ao Senhor para que Ele nos instrua, nos guie em como é que nós devemos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Número 10. Por que Manoá temia a morte após ver e reconhecer que estava diante de um anjo? Manoá temeu a morte, prostrando-se por terra ao chão, depois de seguida disse certamente que vamos morrer, porque ele tinha conservado aquela disposição, aquele entendimento, aquele conhecimento, que era um conhecimento secular, era um conhecimento tradicional, tinha sido herdado de geração para geração, que jazia no meio dos hebreus, de que não se poderia olhar a Deus com os próprios olhos. Então, como ele havia visto um anjo do Senhor, então ele ficou com medo de que certamente ele haveria de morrer. Então, esse que era o motivo, era por temor, era também pelo fato de ele conservar esta verdade, este entendimento que eles conservavam pela aliança que o povo de Israel tinha com o próprio Deus. Então eles sabiam que Deus era temível e que não se poderia olhar a Deus com os olhos físicos ou com os olhos humanos. Então, eis a razão porque ele temeu a morte. Número 11. Qual é o significado do mel na carcaça do leão que o Sansão enfrentou outrora? Então, o mel, naquela circunstância, representava o alimento puro. Sansão aproxima-se do cadáver. Primeiro, ao aproximar-se do cadáver foi uma transgressão, porque ele, pelo voto de Nazireno, não poderia se aproximar ao cadáver. Segundo lugar, é que ele lá no cadáver, não só se aproximou do cadáver, como também encontrou que lá no cadáver tinham ovelhas. Então, ele retirou um alimento também que estava ali no seio da carcaça do leão, que era mel, e consumiu aquele alimento. Então, ele também consumiu um alimento impuro, por assim dizer. Num ato, ele cometeu duas transgressões. Aproximou-se de um cadáver e consumiu alimento impuro, e depois levou esse alimento impuro, foi dar aos seus pais, sem dizer-lhes onde é que ele tinha, qual era a origem daquele alimento impuro. 12. Por que o Espírito Santo se manifestava com muita força a Sansão? O Espírito Santo se manifestava com muita força a Sansão porque esse era o dom que Sansão adquiriu enquanto um instrumento do Senhor, é resultado do voto de Nazireno que foi ajustado entre o anjo e os seus pais. Porque Sansão, como ainda não era vivo sequer quando foi feito esse voto, então este voto, porque quando Deus diz este vai ser Nazireno desde o ventre, porque ele vai iniciar a libertação do povo de Israel do jugo dos filisteus. Então, esse Espírito Santo, que foi o paráclito que foi enviado para guiar a Sansão a que ele pudesse cumprir esse plano, manifestava na forma de uma força física, sobrenatural, para que ele pudesse dominar os filisteus, porque os filisteus é que dominavam os hebreus. Então, o poder sobrenatural que Sansão obteve por meio do Espírito Santo era uma força física fora do comum. 3. O que são olhos espirituais e como não perder essa função? Então, os olhos espirituais é uma fé sobrenatural. Fé sobrenatural, não fé comum. Fé sobrenatural. Qualquer pessoa tem uma fé comum. Todas as pessoas têm uma fé comum. A fé, quando ela é trabalhada por intermédio da obediência, ela desenvolve uma fé sobrenatural. Então, esta fé sobrenatural, esses olhos espirituais que representam os olhos espirituais são obtidos por via de uma fé sobrenatural. Então, como é que nós perdemos os olhos espirituais? Quando desobedecemos. Então, a desobediência repetitiva, cíclica, faz com que nós percamos a comunhão com Deus. E quando nós perdemos a comunhão com Deus, perdemos também a unção de Deus. E quando perdemos a unção de Deus,
e não nos arrependemos, porque perdemos a unção, que é já num extremo. Então, aí nós deixamos de ter os olhos espirituais, conquanto já podemos até perder os olhos físicos e tudo mais, isto é, morremos fisicamente. Nós sabemos que o acúmulo do pecado conduz à morte. 14. Quem são as mulheres influentes da aula de hoje? Como é que elas exerceram essa mesma influência? As mulheres influentes da vida de Sansão aqui foram 4. Primeiro foi a sua mãe, porque a sua mãe, a Escritura descreve como sendo uma mulher que era estéril, mas era uma mulher esperta e atenta. São os 2 atributos que são descritos para caracterizar a mãe de Sansão. Então, como é que ela... a pergunta é, como é que a mãe de Sansão exerceu essa influência? É que por causa da esperteza dela, por causa da atenção dela, ela compreendeu que aquela disposição para que ela observasse aquilo era um chamado. E ela aceitou esse chamado e com muito zelo, empenho e dedicação ela cumpriu. A segunda mulher que foi usada como influente na vida de Sansão foi aquela mulher que ele desceu quando foi conhecê-la e depois foi casar com essa mulher. Por quê? Porque foi por intermédio dessa mulher, isto é, pelo fato do pai dessa mulher ter dado a ela a um outro homem. Quando Sansão voltou para ir estar com ela, quando o pai diz que havia dado aquela mulher a um outro homem, um dos homens que tinha sido companheiro de Sansão, então ali iniciou a ira de Sansão. Foi quando pela segunda vez o Espírito do Senhor desceu a Sansão nesta narrativa e depois Sansão então começou a vingar-se do povo dos filisteus, dizendo antes que agora já tenho motivos para me vingar dos filisteus. A terceira mulher que interviu, que foi influente na vida de Sansão, foi aquela mulher prostituta. Porque por intermédio dessa mulher prostituta, aqueles homens daquela região que era Gaza, portanto ela ficava na zona de Gaza, eles, como já estavam à caça, à busca de Sansão, então eles foram cercar Sansão na entrada daquela cidade. Eles sabiam que era o único caminho pelo qual Sansão poderia passar. Então eles disseram, nós vamos permanecer aqui para podermos capturar e vingarmos do Sansão. Então, foi por intermédio disso que Sansão, de contrário, porque eles queriam caçar Sansão às primeiras horas do amanhecer, Sansão decide, de contrário, nem sequer dormir naquele local. E logo após a meia-noite, Sansão levanta-se, sai e desce até a porta de Gaza, a entrada da porta de Gaza. E com o uso da sua força, do seu poder, ele levantou, arrancou as portas de entrada daquela cidade com as suas próprias mãos. E levantou as portas, inclusive, com os altares. Ele assim humilhou o povo filisteu, desnudou, por assim dizer, Gaza, porque ele deixou-lhes totalmente ao relento, arrancando as portas de entrada de uma cidade, por assim dizer, de uma vila, por assim dizer. E a quarta mulher que foi influente na vida de Sansão foi precisamente a Dalila, cujo nome significa tirar a força, ou tirar o poder. Então, a função da Dalila, a parte de tantas outras, com exceção da sua mãe, estou a falar das mulheres com quem se envolveram, mas aqui estamos a dizer mulheres influentes, incluem a mãe, que são 4. A quarta, que é esta Dalila, tanto quanto as outras, tinha como função enfraquecer, fragilizar e ser um instrumento de vingança dos filisteus para com Sansão. Só que a Dalila teve uma missão específica. Cada uma tem uma função específica, conforme estou a explicar. A missão da Dalila, há de ser por isso que o nome dela significa tirar a força, foi aquela que foi com uma missão específica, mediante uma remuneração ajustada com os reis, os príncipes dos filisteus. Os príncipes filisteus foram ter com Dalila e pediram para que ela fosse convencer a Sansão a lhe dizer qual era a fonte de seu poder, porque eles iriam cada um dar a Dalila 1.100 ciclos de prata. 15. Como é que Deus deu a conhecer aos filisteus que não era... Como é que Deus deu a conhecer aos filisteus que Sansão não era adorador de deuses pagãos? Bem assim, não precisou Deus fazer-lhes conhecer. Eles, os filisteus, eram pessoas imorais, praticavam a imoralidade, eram idólatras. Por isso é que eles, sendo idólatras, eles achavam que aquele poder que Sansão tinha era também por idolatria. Era, como nós dissemos, era uma sorte, por assim dizer. Era algo que ele havia pedido ou conquistado também, adorando um idólatra, um deus pagão.
Não é isso por causa da idolatria deles, dos próprios filisteus. Então, a sua mente já estava totalmente corrompida, a sua moral já estava totalmente obstruída, que eles também assim achavam que este poder que Sansão tem certamente também é por uma certa idolatria, é por adorar um Deus específico. Então, eles pessoalmente puderam ver e confirmar que Sansão não era um adorador dos seus deuses. Por um lado, Sansão não era da tribo deles. Apesar de que Sansão vivia num povo, numa época que eram dominados pelos filisteus, mas Sansão foi aquele que se rebeliou contra os próprios filisteus. Então, essa que é a principal ideia que temos que conservar. É que eles, os filisteus, que eram os idólatras, eles é que tinham a imoralidade na sua mente. E por isso assim, eles entendiam que Sansão adorava um Deus. Por que Deus preparou os pais de Sansão? Por intermédio de um anjo. Deus preparou os pais de Sansão por intermédio de um anjo, porque vou explicar a questão do voto de Nazireu. O voto de Nazireu é um voto que se faz por um certo período de tempo. Pode ser 30, pode ser 60 dias, mas é para atingir ou alcançar uma certa missão. Nós temos o caso do apóstolo Paulo. Ele, numa das suas incursões, numa das suas viagens missionárias, ele fez um voto de nazireno durante um certo período de tempo. Mas há casos de alguns que são nazirenos desde o ventre. Há casos de alguns que são nazirenos desde a nascença. E esses quem são? Temos o caso do Samuel, profeta Samuel, temos o caso do Sansão, temos o caso do próprio Cristo. Então, porque esses são tornados nazirenos por voto desde o seu ventre, antes da sua concepção. Então, por essa razão é que esse voto é feito com os seus pais. Com os seus pais, porque eles sequer são pessoa ou têm a existência para fazerem esse voto. Ainda que fossem já vivos, mas se eles ainda forem crianças, eles não têm a capacidade de fazer um voto. São os seus pais que fazem os votos por eles. Então, no caso do Sansão, que era um nazireno desde o ventre, desde a sua concepção, então por essa razão é que este voto tinha que ser feito com os seus pais. A preparação tinha que incidir com os seus pais, porque primeiramente a primeira pessoa que tinha que começar a observar esse voto era a própria mãe, antes de conceber e até a sua concepção. 17. Qual é o papel de Sansão na história de salvação do povo de Israel? Já tivemos a oportunidade de dizer. Sansão foi aquele que foi chamado com a missão de iniciar a libertação do povo de Israel. Quem completou foi Saul, depois Davi. Mas o chamado de Sansão era para iniciar. 18ª e última. Como é que podemos nos vestir do espírito que assistia a Sansão para hoje destruirmos os perseguidores da Igreja de Deus? Então, hoje, para nós conseguirmos destruir os perseguidores da Igreja de Deus, devemos usar a arma mais poderosa que nós temos, que é a nossa fé. A nossa fé. Em segundo lugar, é uma fé intrépida e uma coragem, uma audácia, uma revolta para ajuntar a essa fé. Porque a fé é só intrépida, sozinha, se não houver essa revolta, essa coragem. O que é revolta é coragem. Então tem que haver uma fé, tem que haver uma coragem, uma revolta, tem que haver a obediência à instrução do mestre de oração, que é orar e vigiar a todo momento. E também, mais importante, tem que haver muita obediência. A obediência é a arma, é um instrumento, é das principais forças, a par de uma fé intrépida, de uma coragem, de uma obediência. Então, quando nós seguirmos esse caminho, esse trilho, vamos sempre não só sermos cheios do Espírito, mas também quando nos acusarem, porque falou muito bem, as igrejas que nos perseguem. Então, esses que nos perseguem, eles estão a acusar-nos constantemente. Enquanto nos acusam, se nós tivermos falhas ou faltas, por intermédio das desobediências, então é aí que nós ficamos fragilizados. Então, temos que trazer tudo isto em conjunto. Fé intrépida, coragem,
Orar e vigiar todo momento e a obediência à palavra de Deus, mais do que o sacrifício, porque vezes sem conta já nos lembramos, fazemos lembrar sempre por intermédio destas sessões, que mesmo o próprio profeta Samuel teria demonstrado a Saul que o Senhor agrada-se mais da obediência do que do sacrifício. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, vosso interesse e vosso acompanhamento. Deixem ficar os vossos comentários, dúvidas, sugestões sobre esta matéria, que nós teremos muito gosto em poder estabelecer uma relação. Este material encontram junto aos nossos arquivos digitais na nossa página Facebook, Antônio Centras Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Centras LDA e no nosso aplicativo Elo Web. Um abraço de luz e até breve.